que fazer quando a obra do vizinho incomoda? Eu sou Márcio Paranhos, editor do Jornal do Síndico, e estamos iniciando mais um Comorar. Afinal, morar bem pode ser mais fácil que parece. Antes de chamar o nosso convidado de hoje, pediria a você que faça aí a sua inscrição no nosso canal, que acione o sininho para ser notificado quando novos vídeos entrarem no ar e também vai dando o seu joinha aí de uma vez, porque senão, a hora que chegar no final do vídeo, você esquece. E o joinha é fundamental para a gente crescer e disseminar a informação aqui no YouTube. Se você quer ter acesso às edições do Jornal do Síndico, você pode fazer sua solicitação através do nosso número de WhatsApp. O código de área é o 31 e o número 984817642. Hoje aqui com a gente recebemos a visita do Dr. João Pedro Cita. Tudo bem, doutor João? Seja bem-vindo Tudo, mais uma vez aqui ao Comorar. tudo bem, Márcio? Eu que agradeço o convite, né? Muito obrigado. Fico muito feliz de participar aqui com você desse canal incrível, né? Com muito conteúdo à comunidade. É sempre muito importante e muito prazeroso participar aqui com vocês. Maravilha. Então, e hoje a gente tem esse tema aí do barulho, né? O barulho é uma das causas de mais confusão, né, em condomínio, o João Pedro. Com E, certeza. e mais especificamente, no nosso caso aqui hoje, né, é quando esse barulho acaba incomodando, né? O vizinho começa a fazer uma obra, né? Eu acho que, só colocando um parêntese aqui, viver em condomínio, a gente tem que ter aí um certo bom senso, né? Com E, certeza, né? Uma e certa tolerância também, né? tolerância, a palavra, aliás, a palavra é exatamente essa, tolerância, né? Porque quando vai ter uma obra, a gente já sabe que a obra vai incomodar, né? Então vai ter barulho, vai ter poeira, vai ter pessoas transitando pelo condomínio, mas enfim, né? Mas tem hora também que as coisas parecem que extrapolam, né? Do normal, né? Do conveniente. E aí, Com como é que certeza. faz? Como é que o condomínio, o síndico, o condômino, né, atuam nessas horas aí? Bom, antes de responder essa pergunta, Márcio, eu acho importante, inclusive, a gente destacar a importância do síndico ter a informação de que está sendo feita uma obra em alguma unidade, né? Ele ser comunicado pelo morador que está fazendo alguma obra no apartamento, né? Porque muitas vezes a gente verifica que as pessoas negligenciam a importância e a obrigação, né, de fazer essa comunicação, e isso acaba também trazendo uma série de transtornos, né? Isso porque o síndico é importante que ele tenha essa informação, porque ele é o representante legal do condomínio. Então, se acontecer alguma coisa, né, às vezes o proprietário faz uma obra que pode impactar na estrutura, né, do prédio, ou então fazer algum tipo de intervenção que não era devida, ou então acontece algum problema que vem daquela obra. Quando o síndico está informado, ele sabe que existe uma obra, é muito mais fácil dele se mobilizar, ele já sabe, né, que aquele apartamento está em obra, ou que mais de um apartamento está em obra, é mais fácil você identificar algumas questões, resolver alguns problemas que surgirem e também tomar providências, né? Então, a gente tem, né, legislações hoje que abarcam sobre essas questões, né, sobre a obrigatoriedade, né, do proprietário informar. Hoje a gente tem a ABNT, né, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, né, na sua norma técnica de número 16.280 de 2015, que ela traz que o condomínio ele tem que fazer um plano de reforma, que ele tem que procurar, né, um profissional habilitado que vá emitir uma ART ou uma RRT, né, que é uma anotação de responsabilidade técnica, ou um registro de responsabilidade técnica, né? Isso pode ser tanto quanto com arquitetos ou com engenheiros, né, que são habilitados para emitir essas ou ART ou RRT. E, além disso, também fazer um cronograma, né, das obras e comunicar ao síndico, né, para que ele tenha ciência do que está sendo feito. E uma indicação que a gente faz para os condomínios que a gente dá assessoria é que o condomínio, sempre que esteja numa estação de obra mais específica em unidades, que ele contrate, inclusive, uma assessoria de engenharia para ele avaliar o que os documentos que estão sendo recebidos, para ver se às vezes não tem que ter algum tipo de limitação no que está sendo feito, né? Porque a gente tem hoje, inclusive, vários prédios, né, vários condomínios que são construídos com a engenharia autoportante, né? Então, às vezes você vai mexer com uma parede e essa parede ela pode causar algum dano na estrutura do prédio inteiro. Então, é importante que
o síndico ele esteja bem assessorado para que ele não autorize, às vezes, alguma obra que possa mexer em alguma parte sensível do prédio, né? Então, é importante, né, esses pontos todos seguidos para que não tenha nenhuma dor de cabeça também para o condomínio, nem para o síndico e nem muito menos para o proprietário que quer, né, fazer a reforma no seu apartamento. João Pedro, até porque o síndico ele não tem essa obrigação, né, de saber de tudo, né? Então, Exatamente, assim, exatamente, você citou a norma da BNT aí, a 16.280, que faz com que, né, quem for executar uma obra no condomínio tenha que contratar um profissional, seja, igual você falou, o arquiteto ou o engenheiro, tem o exatamente. descritivo ali do que vai ser feito na unidade, Sim, tudo, né? E aí essa pessoa ela vai fazer esse projeto e apresentar para o síndico. Né? O síndico vai exatamente. pegar aquilo, às vezes o síndico ali não tem ideia do que está sendo feito, se isso importa alguma Exatamente. coisa, principalmente o caso que você falou aí de construções autoportantes, né? É, São aquelas que as paredes são a estrutura do condomínio, se eu não estou enganado aqui na minha, é isso mesmo. É. né? E que não E pode tirar aí, parede, né? E geralmente exatamente. uma das na arquitetura de interior aí, uma das coisas que mais se faz, né, quando uma pessoa quer fazer uma obra na unidade, é quebrar uma parede para aumentar um ambiente, e nesse caso Exatamente. aí, realmente. E aí, o que eu ia te perguntar, acabei falando demais, mas o que eu ia te perguntar, nesse caso, né? Quando o síndico tem que contratar também um profissional para saber se aquela obra daquele profissional que foi contratado pelo condômino, ela está de acordo, né? Quem que banca esse profissional? É o condomínio ou é lá o morador que vai ter que bancar também esse outro profissional? É uma questão que, inclusive, levanta muita polêmica nos condomínios, né? Porque, assim, o proprietário vai fazer a obra e o condomínio tem que arcar com aquele profissional que vai avaliar aquela obra que vai ser realizada. Via de regra, mas quem vai, né, pagar esse profissional que vai dar assistência ao condomínio é o próprio condomínio, porque, querendo ou não, aquele profissional visa trazer uma segurança e uma tranquilidade para o condomínio. Para Mas todos. isso, a coletividade. Mas nada impede que o condomínio, por exemplo, em assembleia, ele determine que quem vai arcar com esse custo é o próprio morador, ou a convenção também determine alguma coisa nesse sentido. Então, assim, via de regra, se não tiver nada, né, entabulado sobre esse assunto, quem vai arcar é o próprio condomínio. Mas é possível também convocar essa assembleia para poder decidir sobre esse assunto, inclusive incluir na convenção também que o proprietário que tiver interesse em fazer a obra, que ele que arque com esse custo que o condomínio teria de contratar um profissional para revisar a documentação, né, da reforma, da obra que vai ser feita. Ok, mas e aí? Aí a gente chega no ponto, tá tudo certo, documentação certinha, obra iniciada, e aí sim começam os problemas, né? Começam os problemas. Principalmente no início das obras, né? Que é a Sim. parte que vai retirar acabamento, de repente tirar alguma parede, se for o caso. Uhum. E aí o barulho começa a incomodar principalmente as unidades que estão mais próximas, né? Sim. Quer dizer, qual que é essa medida, João Pedro, entre a tolerância de um barulho que é normal, né, e aquele barulho que extrapola, e aí né, o condômino fica perturbado e tudo, e tem que ter a ação do síndico do condomínio. Bom, Márcio, a primeira medida que eu entendo que o morador que se sinta lesado ele tem que tomar é, antes de tudo, comunicar com o síndico, verificar com o síndico, né, sobre essa obra, informar que ele está, né, tendo esse incômodo. Por que motivo? Porque muitas vezes acontece do síndico nem saber que está havendo uma obra. Às vezes a obra ela faz um barulho que fica ali restrito às unidades que estão próximas, mas para o restante do condomínio não ecoa um barulho tão substancial. E às vezes a unidade nem comunicou o síndico, nem pediu autorização, não apresentou nenhuma documentação. Então é importante que, em primeiro lugar, o proprietário que se sentir lesado com esse barulho excessivo, ele comunicar com o síndico e verificar se teve aprovação dessa obra e informar para ele qual que é o incômodo que está tendo. E aí a gente tem mais uma outra questão dentro disso, porque se a obra incomoda só uma unidade específica, às vezes, vamos supor, está tendo uma obra no andar de cima e no andar de baixo a unidade está reclamando.
a gente está, nesse caso, de frente de um problema que envolve direito de vizinhança. Então, o síndico não necessariamente teria uma obrigação de intervir diretamente nesse caso, porque o problema ali é entre vizinhos. Mas o que a gente recomenda, sempre que seja feito, que o síndico ele haja como mediador daquele conflito, né? Por mais que possa não ser uma obrigação direta, né, dele ter que resolver esse problema, querendo ou não, ele é o gestor ali daquele condomínio, ele é o pacificador daquela relação social ali que envolve aqueles condôminos. Então, a gente sempre recomenda que o síndico intervenha, até porque ele vai ser um terceiro de fora que vai ver a situação e vai tentar chegar num consenso, né? E, além disso, também a gente tem que tomar cuidado, né? O pessoal tem que está fazendo obra, por exemplo, tomar cuidado também com a forma como está sendo feita essa obra, né? Se tem alguém lá que está verificando esses funcionários que estão atuando, porque assim, a gente tem esse senso comum, né? As pessoas algumas têm esse senso comum de que o barulho ele só pode ser feito até as 22 horas. Depois das 22 horas é que prevalece o silêncio. Na verdade, não é assim, né? A legislação nenhuma ela traz dessa forma, o barulho só pode ser feito até as 22 horas. Né? A gente tem a lei de contravenções penais que nem estabelece horário específico, né, de que não se pode ou não pode fazer barulho, e a gente tem as leis do silêncio, né, nas várias esferas aí, estadual, municipal, que ela vai trazer horários, né, faixas de horários. Então, de horário X a Y, você vai ter um limite de tolerância de até tantos decibéis. Depois de tal horário, das 22 às 6, por exemplo, não tem um outro nível de decibéis que são toleráveis. Mas isso não quer dizer que a pessoa, né, porque tem um nível de decibel mais tolerável, mais alto, pode exacerbar, né? Então é importante também que a pessoa que está fazendo, né, o proprietário que está fazendo a obra, que ele tenha algum funcionário ou ele mesmo esteja fiscalizando essas obras para ver se também o funcionário às vezes não está jogando às vezes um equipamento de forma indevida no chão ou usando de forma, né, meio abrupta, né, alguma coisa lá, algum um utensílio lá de trabalho, para também evitar esse tipo de transtorno, né? E, além disso, também a pessoa que está se sentindo lesada, né, o proprietário que está sofrendo com esses efeitos do barulho, ele pode também procurar o proprietário e conversar, né, sempre de forma amistosa, né, amigável, até porque não adianta a pessoa, por mais que tenha alguma razão por causa do barulho, ela chegar de forma agressiva, de forma até desrespeitosa com o proprietário que está fazendo a obra e querer exigir uma série de coisas, porque ela pode acabar invertendo a situação, porque aí pode dar ao proprietário que está fazendo a obra, que às vezes teve autorização do condomínio e está seguindo ali a normalidade, né, daquela obra, né, que faz barulho mesmo, ela, inclusive, tem o direito dela de ir no judiciário e pleitear uma indenização, né, por causa de algum constrangimento ou de algum tipo de ameaça que recebeu daquele morador que está irritado. Então, assim, são aqueles casos, né, de você ir sempre vendo pelo bom senso qual que é a melhor medida para ser tomada no dia a dia, porque nem sempre vai ter uma regra que vai servir para todo mundo, né? Mas é sempre ter um bom senso tanto por parte de quem está fazendo a obra, como quem está, né, sofrendo com esses efeitos. E assim, se nada desses efeitos tiver alguma solução, é possível também que o proprietário que está se sentindo lesado, ele procure o judiciário para tentar, né, eventualmente, conseguir alguma indenização contra esse proprietário que está fazendo essa obra nesse barulho exorbitante. Não é uma garantia que ele vai ter algum êxito, evidentemente, porque o judiciário a gente sabe que, né, que tem vários entendimentos e vai requerer também uma dilação probatória para decidir, o juiz verificar se realmente houve algum excesso ou não. Mas, na pior das hipóteses, se realmente está uma coisa insuportável, ou a pessoa vai procurar o judiciário, ou então ela vai ter que se mudar do condomínio, porque tem obras que realmente vão fazer barulho e faz parte né, daquela normalidade. Mas se tiver um incômodo muito grande, né, aí a pessoa pode também tentar reaver alguma indenização no judiciário ou algo nesse sentido. Ô, João Pedro, você falou uma coisa interessante aí, né? Porque às vezes, quando o proprietário está fazendo uma obra, ele contrata um empreiteiro, um mestre de obra, Sim, ou então um próprio engenheiro também, né, para executar esse serviço, mas ele não fica ali, né, na obra, exatamente. acompanhando e vendo o que está acontecendo, né? E às vezes essa pessoa que está responsável pela obra, né, ela vai fazendo a coisa ali da forma que ela acha que assim que vai demorar menos, né? Vai terminar Exatamente. aquele Para serviço rápido, otimizar o inicial de serviço e tal. serviço, né? No meu prédio até aconteceu uma coisa assim, né? Uma unidade estava fazendo a obra e aí pegou aqueles marteletes, né? E já foi tirar alguns acabamentos com martelete. Uhum. Estremecia o Nossa prédio Senhora. inteiro. E aí já Pois cai é.
essa outra situação, né? Que não incomodava só o Uma morador unidade específica, né? Já era a coletividade. ao lado, né? Incomodava a comunidade toda. E aí foram feitos, o síndico foi acionado, foram feitas Uhum, reuniões, até assembleia. E no final, o morador que estava fazendo a reforma foi super compreensivo, entendeu, né? uhum. Ele não sabia, entendeu o que estava acontecendo. Eu sei que no final da obra, João Pedro, ele foi, né, terminou a obra e comprou uma caixa de bombom para cada proprietário de unidade, Olha só, você vê. e entregou uma caixa de bombom, fazendo os pedidos de desculpa pelo É uma transtorno medida ocorrido bacana. diante daquela, né? E hoje é uma pessoa que é colaborativa nas assembleias, né? Está sempre presente. Enfim, nada como uma boa conversa, né? Com certeza, assim, a gente vê. é, Tem um áudio aqui no fundo, não sei se vai pegar aqui, mas enfim. Pode falar. É importante o pessoal fazer ter esse bom senso e também ter essa proatividade, porque assim, às vezes, uma medida que também que a gente recomenda nos condomínios, o síndico ele recebeu a informação de que está tendo uma obra, ele emite alguns comunicados, tanto que que orientem as pessoas caso tenha alguma reclamação para elas entrarem em contato com a administração, quanto também para poder falar assim, ó, hora tal vai haver obra no bloco tal, ou né, no andar tal, etc. Para as pessoas terem ciência que, sim, esse momento agora vai ser um momento, né, de barulho. Porque, assim, tem muitas pessoas que trabalham em casa, trabalham de home office, às vezes ficam incomodados. Então, quando você comunica de forma prévia, você consegue dar à pessoa a opção também de se organizar, para poder, às vezes, mudar de local, ir para um coworking, ou para algum outro lugar trabalhar, ou então tirar um período ali do dia e sair, né, de casa para não ficar tão estressado e fazer alguma outra coisa, ou ir para algum outro lugar. Então, assim, a gente tem usando esse bom senso e, assim, é uma medida muito bacana desse morador de, no final, ele pedir desculpas e dar uma caixa de bombom para o pessoal para adoçar um pouco, né, pelo transtorno causado, é uma medida muito interessante, porque realmente você, de alguma forma, tenta minimizar ali aquele transtorno que foi momentâneo, mas que afetou muita gente, né? Muito bem, doutor João Pedro Cita. Doutor João Pedro, muito obrigado por ter aceito o nosso convite aqui e pelos seus esclarecimentos aqui no Comorar. Eu que agradeço, mas sempre que precisarem, estou à disposição. Sempre muito bom participar com vocês aqui. Muito bem, e você aí que nos acompanhou até agora, achou que essa informação foi relevante? Então vão aí compartilhar, faça aí seu comentário aqui embaixo para a gente continuar esse debate, né? Sempre muito importante. Não deixe também de deixar o seu joinha, isso faz muita diferença para a gente aqui no YouTube. O Comorar volta numa próxima oportunidade com novos vídeos para você. Até lá!